Evangelho de João, capítulo 2. Leitura do texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." Eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora, tirem um pouco e levem o responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: "Tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio." E os seus discípulos se lembraram que está escrito: "O zelo de sua casa me consumirá." Então, os judeus lhe perguntaram: "Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas?" Jesus lhes respondeu: "Destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei." Os judeus responderam: "Este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias?" Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. É possível dividir o capítulo 2 de João em 2 momentos. O primeiro em uma festa familiar de casamento em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, e o segundo na festa da Páscoa, na cidade de Jerusalém, onde Jesus expulsou os comerciantes do templo. Ao realizar o seu primeiro milagre público em uma cerimônia de casamento, Jesus sinaliza ainda que ele aprova tanto a instituição do casamento quanto a celebração pública deste ato. Podemos deduzir também que Jesus não quer que vivamos uma vida de tristeza ou melancolia, e sim de alegria, pois o fato de Jesus estar em uma celebração já demonstra sua aprovação por isso. Ainda falando sobre casamento, o livro de Apocalipse, em seu capítulo 21, fala da figura da noiva, a esposa do Cordeiro. E no texto, a noiva é a Nova Jerusalém, ou seja, a igreja já glorificada. É o povo de Deus que viverá eternamente as alegrias junto ao Senhor Jesus, que é o noivo. Podemos citar ainda como uma analogia de momentos alegres as próprias festas do Antigo Testamento, como a festa das primícias, por exemplo, que está no capítulo 23 do livro de Levítico, cujo propósito era oferecer os primeiros frutos das colheitas em forma de gratidão, entre outras festas que o povo, apesar de caráter solene, adorava e se alegrava em Deus, pelos livramentos e pelas bênçãos. Festas e celebrações mantêm o espírito alegre. Mas, evidentemente, devemos buscar entender a Bíblia em seu contexto como um todo, não de forma isolada, sempre zelando para que tudo o que fizermos seja para a glória de Deus.
como nos lembra Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 21, que diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Além disso, é muito importante usar da liberdade dada por Deus com uma consciência boa, um bom senso, como também nos lembra Paulo, ainda em sua primeira carta aos Coríntios, no verso 12 do capítulo 6, quando ele recomenda o seguinte: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Portanto, não se trata de proibições da parte de Deus, mas sim de buscar agradar a Deus em tudo, cuidando ainda para que nossos atos não façam os nossos irmãos tropeçarem. Em outras palavras, que busquemos não dar exemplos negativos, ainda que achemos que temos o controle de toda a situação. Note o que Paulo fala sobre isso em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, lá no verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Entenda, não é uma proibição, mas sim um ato sábio de não fazer, caso isso venha a confundir aquele que ainda não tem um entendimento apurado sobre tudo isso. Então, apesar de momentos desafiadores que enfrentamos ao longo da vida, Deus nos convida a se alegrar em momentos importantes por meio de celebrações, mas sempre glorificando a Deus acima de tudo e com muita sabedoria. Voltando ao contexto do casamento de Caná, é possível pensar que Maria, mãe de Jesus, tivesse um importante grau de proximidade com os realizadores do casamento. Talvez Maria e Jesus eram amigos próximos da família. O texto deixa explícito a preocupação de Maria com a possibilidade de faltar vinho. E como consequência disso, seus amigos seriam envergonhados pela falta da bebida, o que poderia indicar uma falta de hospitalidade aos convidados. E a hospitalidade era um dever de muita importância no Oriente. Além disso, esse tipo de festa naquela época poderia durar até 7 dias. E se o assunto da falta de bebida se espalhasse durante o evento, poderiam surgir rumores em tom até de julgamento aos noivos, colocando em xeque se eles teriam de fato condições financeiras de sustentar aquela festa, considerando que o vinho acabou antes do fim. Porém, perceba que Maria demonstra cuidado e discrição a contar tudo o que aconteceu diretamente a Jesus. Sem criar um alarde, ela vai direto a quem possa de fato resolver aquele problema. Podemos fazer até um paralelo em nossas vidas. Quando você enfrenta, por exemplo, algum problema ou algum desafio no seu caminho, vá direto a Jesus. Antes de qualquer coisa, peça ajuda de Jesus. É evidente que você terá muitas vezes que compartilhar isso com outras pessoas que podem até fazer parte ou resolver essa situação. Mas que Jesus seja o primeiro a saber de todas as suas dificuldades, pois Ele sempre tem e terá condições e poder para te socorrer. Outra lição prática desse texto é a orientação de Maria aos serventes. Ela diz assim: faça tudo o que ele disser, se referindo a Jesus. Os serventes eles não questionaram, eles fizeram exatamente como Jesus ordenou, e a água virou vinho. Portanto, você também, quando você pedir algo a Jesus, e se é algo que também é para a glória de Deus, Jesus vai te responder. Contudo, saiba que Ele pode te responder e te dar ordens e instruções, assim como Ele fez para aqueles serventes. Então, a siga, sem duvidar no seu coração, ainda que essas ordens pareçam absurdas, como talvez poderiam ter parecido aos serventes que encheram os potes de pedra com água. Mas obedeça. A tudo quanto Jesus te pedir, obedeça. Concluindo a primeira parte do texto, o verso 11 diz que este foi o início dos sinais de Jesus. O texto grego usa o termo semeion para sinais, que pode significar milagres e prodígios, pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele. Jesus inaugura então seus milagres de modo a evidenciar que Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido e enviado por Deus. E a segunda parte do texto trata da Páscoa, realizada no centro religioso, a cidade de Jerusalém. E ali estava o templo dos judeus. No templo havia um local chamado Lugar Santo, mas diversos outros passos deveriam ser percorridos até que se chegasse a esse lugar santo.
que tinha a seguinte ordem, considerando do mais próximo do lugar santo ao mais distante. Primeiro, o templo dos sacerdotes, que eram ali os levitas, depois o templo dos israelitas, os homens de Israel, depois o templo das mulheres e depois o templo dos gentios. Os gentios eram os não-judeus, os estrangeiros. O templo dos gentios foi um lugar destinado à oração dos gentios, desses estrangeiros. Mas os sacerdotes transformaram a única área que eles tinham destinada a essa oração a uma espécie de feira, de comércio, com ruído de animais esses que seriam vendidos para sacrifício. Vamos então pensar como é que se poderia meditar ou orar em um lugar assim, cheio de barulho de animais, gente fazendo comércio. Praticamente impossível, então perdeu o propósito de ser o que era. E além disso, e muito mais grave, os sacerdotes eles estavam buscando lucro em um local que era consagrado para a oração. E o zelo de Jesus pela casa do Pai o impeliu a agir daquela forma com os comerciantes. Ao fim do capítulo 2, Jesus ainda faz referência à sua morte e ressurreição, quando ele fala da reconstrução do templo em 3 dias. Concluindo, Jesus fala daqueles que acreditam nele por conta de seus milagres. Contudo, apesar das pessoas mostrarem certa crença em Jesus porque viram os milagres de fato, Jesus sabia que aquelas pessoas estavam apenas empolgadas por terem visto os sinais, mas ainda não estavam com o coração arrependido e não tinham entendido que muito para além de milagres, de sinais, Jesus veio para ser o mediador entre Deus e os homens. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Veio para nos salvar. Por isso, o verso 24 diz: mas o próprio Jesus não confiava neles. Meditando sobre esse último trecho, eu perguntaria: e sobre nós? Ficamos também impressionados apenas com os milagres ou as obras extraordinárias que Jesus faz até hoje, em alguns momentos, mas deixamos de segui-lo em outros? Ou de crer que ele é a única chance de salvação, sendo o único caminho, a verdade e a vida? Como é que Jesus se referiria a nós nos dias de hoje? Acho que vale uma meditação sobre isso também. Por fim, uma breve reflexão. O capítulo 2 de João nos mostra um Jesus que abençoa a vida de uma família, os livrando de uma vergonha social, traz provisão, transformando água em vinho. Portanto, ele mostra o caráter de um Deus zeloso, que se preocupa com os detalhes de nossas vidas, que podem até ser considerados como não tão urgentes ou críticos. Contudo, no mesmo capítulo, quando Jesus se depara com a desordem que foi estabelecida em um local que deveria ser de oração e adoração, e passa a ser um ambiente comercial, Jesus repreende severamente aqueles mercantilistas e os expulsa da casa de Deus. Aqui, mostra o caráter zeloso que Deus tem pela purificação e pela verdadeira adoração a Deus. Veja, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, lembre-se disso. O Deus que às vezes permite certos mimos e intervenções milagrosas em nossa vida cotidiana, ou seja, Ele permite um agrado nas pequenas coisas do dia a dia. Ele também é o Deus que vai tratar diretamente com você se algo em sua vida estiver lhe roubando o foco da verdadeira adoração a Ele. No caso do Templo de Jerusalém, o empecilho à adoração e à oração a Deus era o comércio inadequado, talvez o barulho dos animais. Mas e na nossa vida de hoje? Que área da nossa vida Jesus poderia repreender? Qual é a área que te atrapalha a ter um relacionamento direto e sincero com Deus? Qual foi o dom ou o talento que Deus colocou na tua mão e você não está usando isso para o progresso do reino de Deus na terra? Mas sim, talvez, usando isso apenas visando o lucro ou eventualmente uma realização pessoal. Por exemplo, lembre-se que o Evangelho de João nos apresenta o Jesus divino, o Jesus Deus. Portanto, comece a reconhecer que Deus nos ama também quando Ele nos repreende. Dessa forma, eu gostaria de concluir essa reflexão com 3 versos em diferentes partes das Escrituras, para nos lembrarmos que se estamos sendo conduzidos a um modo de vida diferente do que vivemos hoje, é um chamado de Deus. O primeiro seria Provérbios 3,12, que diz: porque o Senhor repreende a quem ama
assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Já Hebreus 12, 6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E por fim, Apocalipse 3,19 nos lembra que Jesus diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Portanto, se a palavra de Deus tem te confrontado ou tem te incomodado de alguma forma, se a palavra de hoje fez isso com você, acredite, é o Pai, é o Todo-Poderoso Deus te chamando para um caminho de arrependimento, de correção de rota, para que você siga firme cada passo de Jesus.